Olá, então iniciamos aqui mais uma aula. O tema da aula de hoje é a arte gótica, período gótico. Talvez um dos períodos mais interessantes para a produção artística. Nesse período ele tem início entre o meio e o final do século XII até aproximadamente ao século XIV. Ao contrário do que muita gente imagina, quando a gente fala em arte gótica, vem a definição, né, período gótico, como Idade das Trevas. Mas quando a gente fala em questões artísticas, a gente pensa em luz quando fala no período gótico, porque as principais características desse período vai ser justamente o uso dos vitrais. Então, começam-se nas catedrais a abrir espaços nas paredes para a colocação desses vitrais. Ainda não se consegue abrir uma janela com uma ventilação como nós conhecemos hoje, porém o vitral ele permite a entrada da luz externa no ambiente da igreja, deixando essas igrejas cada vez mais iluminadas. Então, se a gente pensar por esse lado, quando a gente fala em arte, o período gótico ele não remete à escuridão e sim à luz, à claridade. Então, além do uso dos vitrais, a principal característica desse período será o uso das abóbadas de nervura, o arco ogival e os arcobotantes. Esses elementos arquitetônicos vão propiciar que as catedrais elas se tornem extremamente altas. Existe toda uma questão relacionada entre o poder da igreja, a estética da catedral, representar esse poder dessa igreja. Então, quanto mais alta, quanto mais trabalhada essa igreja, salienta o poder da instituição católica e também a proximidade com os céus, a proximidade daquele monumento com Deus, né? Os fatos históricos, então, que vão marcar esse período é o início e fim da Guerra de 100 Anos. Na escultura, nós temos ainda os portais, os tímpanos e os pilares continuam sendo cada vez mais decorados, mais rebuscados, assim como na arte românica. Continua-se esse trabalho. Nesse período, o que vai se destacar bastante nessa questão da escultura é o fuste das colunas serem substituídos por imagens, esculturas de figuras importantes para o catolicismo, santos, figuras bíblicas. Tá? Então, eles vão substituir o fuste das colunas originais. Se a gente parar para pensar, a gente pode lembrar das cariátides usadas pelos gregos. Só que agora, ao invés da imagem da cariátide, nós teremos a imagem de uma personalidade bíblica. Na arte gótica, assim como na arte românica, essa questão da religiosidade, do catolicismo, ele vai estar extremamente presente. A produção artística, ela acontece prioritariamente, né? Ela vai acontecer dentro da Igreja Católica. Na pintura, nós temos o surgimento dos manuscritos ilustrados. Então, até então, nós não tínhamos a produção de livros. Agora, nós teremos o principal livro que vai ser copiado será a Bíblia. Todo livro tinha que ser escrito à mão. Então, imaginem vocês, existiam equipes de padres, de
integrantes ali da igreja que eram responsáveis pela cópia, por escrever, por copiar cada um dos exemplares da Bíblia. Então, imaginem vocês tendo que escrever toda a Bíblia, né? Era um trabalho bem cansativo. Então, não eram todas as pessoas que tinham acesso, né? Poderiam ter na sua casa, por exemplo, uma Bíblia, ter um livro na sua casa. A produção era muito complicada. Esses manuscritos ilustrados envolviam, além da cópia, a primeira letra de cada capítulo, ela era desenhada de uma forma diferente, ela era destacada, muitas vezes com arabescos, com desenhos. Vocês vão lembrar do filme do Shrek. Ele, em alguns momentos que ele vai contar a história, ele mostra a letra aparecendo dessa forma. E além da escrita, da cópia, começa-se também alguns artistas a ilustrar cenas. Então, em algumas páginas, em alguns momentos dessa Bíblia, nós tínhamos os desenhos feitos por esses artistas. Começa a despontar um ou outro nome de artistas, mas a gente só vai ter mesmo o artista assinando a sua obra lá no período da Renascença, que a gente vai ver mais para frente. Além dos manuscritos ilustrados, existe uma preocupação com a fidelidade da imagem na pintura. Então, existe uma busca, principalmente quando se trata de pessoas da sociedade, retratos de pessoas importantes, buscar uma fidelidade com a imagem real da pessoa. Então, o principal elemento arquitetônico que marca o período gótico vai ser a Catedral de Notre Dame, mas essa não é a única catedral que nós teremos. Essas catedrais, elas levam séculos para serem construídas, algumas delas. Então, por exemplo, a Catedral de Colônia, ela levou 6 séculos, 600 anos para conseguir ser construída. Então, é comum em algumas dessas catedrais que levaram mais tempo para sua produção, a gente acabar enxergando elementos de outros momentos artísticos, outras influências artísticas dentro daquela produção. No Brasil, é importante lembrar que nós não vivenciamos a arte gótica, ela não fez parte da nossa evolução artística, mas ela é trazida para o Brasil, e a gente vai ter como um dos elementos que tem a influência, né, foi construído em cima dos moldes góticos, a Catedral da Sé. Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem de uma das catedrais góticas. Existe todo um rebuscado, uma preocupação estética, a ideia sempre de levar aquela construção para o alto, para cima. Então, são construções que a gente, elas tendem a nos transmitir a sensação que são muito mais altas do que realmente elas são. Elas são bem altas, mas elas trazem ainda em si essa sensação de grandiosidade. Então, aqui é um exemplo de vitral do período gótico. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui que a gente vai chamar de rosácea, que lembra um pouco das mandalas que a gente vê atualmente, sempre símbolos católicos, símbolos bíblicos. Os vitrais, eles tendiam a contar as histórias bíblicas, porque a gente tem que pensar que nesse período nós temos uma grande massa da população, entre pessoas mais pobres e a nobreza,
que não sabiam nem ler nem escrever, então não era possível a catequização por esses métodos. Então, a imagem, ela auxilia no processo de catequização nesse período. Lembrando que a gente trabalhou já isso lá em elementos visuais, a imagem ela tem uma resposta muito mais rápida, né? A gente tem um reconhecimento muito mais rápido através da imagem, um entendimento mais rápido quando eu tenho uma imagem associada a um elemento. Então, aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia de arco ogival, que é citado lá no começo. O arco ogival, ele foge daquela ideia do arco redondinho que nós tínhamos tanto no período românico como no período que nós tínhamos lá no período românico e romano. Já no período gótico, a gente traz esse arco ogival ou arco de ogiva. Ele tem esse nome justamente por isso, ele tem essa ponta que vai lembrar uma ogiva, por isso arco ogival ou arco de ogiva. Esse arco ele traz essa ideia de altura, de chegar ao céu, né? E aqui ao lado eu trouxe para vocês uma imagem da Catedral da Sé. A gente pode ver aqui, ó, se vocês acompanharem a setinha, as pessoas entrando aqui na catedral, só para vocês terem uma referência, ou até os prédios próximos também servem de referência, da altura dessa igreja, dessa catedral. Só que, mais uma vez, ela não é uma catedral gótica, ela tem forte influência gótica, mas se a gente começar a olhar atentamente, a gente acha outros elementos de outros momentos. O período gótico ele vai acontecer, ele se inicia ali por volta de do ano, entre o ano 1100 e 1200, mais ou menos. E a Catedral da Sé, ela só começa a sua construção em 1913 e ela é concluída, ela é terminada em 1956. Então, para vocês verem a distância temporal entre a produção gótica original e a produção, a gente pode até chamar de uma reprodução gótica aqui no Brasil, que se inicia aí nos anos de 1900. Então existe um marco temporal muito distante entre um e outro. Isso naturalmente a gente acaba tendo algumas diferenças. Lembrando que eu já expliquei, quando eu expliquei para vocês o que era arte, que a arte ela reflete a cultura vivida. Então ela vai trazer sempre elementos do momento no qual ela foi produzida. Por mais que eu queira copiar, reproduzir algo do passado, eu vou ser influenciado pela cultura, pelo meio em que eu vivo em algum momento e vou trazer essa diferença dessa maneira. A aula de hoje é isso, tá, gente? Até a próxima aula. Aconselho que vocês pesquisem, busquem mais. Achou interessante? Busca outros conhecimentos, outras referências, que é bem interessante, bem bacana. Então, até a próxima aula.